Estamos iniciando o programa Marketing Business, aqui diretamente dos estúdios da TVC, a TV Correio da Manhã. E hoje eu trago um convidado que vai contar um segredo para todos vocês. É um grande visionário, um empreendedor de sucesso, um homem de negócio e fez com que os quiosques da orla do Rio de Janeiro se transformassem, vêm se transformando em locais agradabilíssimos, restaurantes charmosíssimos, que é destino não só dos cariocas, mas fundamentalmente dos turistas. João Marcelo Barreto, presidente da Rio, muito obrigado, João, pela presença aqui no programa Marketing Business. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, é uma honra e vamos contar um pouquinho sobre a Orla do Rio de Janeiro, que é o lugar mais democrático e plural da nossa cidade. Né? Com certeza, e você tem muito para contar. O João é o presidente, repito, da Orla Rio, a concessionária que administra mais de 309 quiosques na Orla do Rio de Janeiro e que vem fazendo um trabalho junto com a sua equipe espetacular já há alguns anos, né, bons anos, que iniciou com o pai, o João Barreto, há 58 anos e que vem desenvolvendo um case de sucesso, não só para o público, como também para marcas e também para consumidores ávidos a tomar um drink, a comer uma boa comida, a vivenciar um pôr do sol maravilhoso na Orla do Rio de Janeiro, que eu garanto a todos, não existe lugar mais fantástico do que a nossa Orla. João, são 58 anos de história, de vida, que começou com seu pai, um belíssimo trabalho que vem até hoje, enfim, com toda a sua equipe, e começou com um quiosque de cachorro-quente. Como é que é isso? Não era nem quiosque, era uma carrocinha. Carrocinha de cachorro-quente. Uma carrocinha em 1962, aqui no Quebra-Mada, na Praia da Barra da Tijuca. Ele e minha mãe começaram a querer vender cachorro-quente. Que interessante. E ele viu um potencial aqui na Praia da Barra, que apesar que não tinha nem o túnel da Barra... Não tinha nada, era só areia, né? Só areia. Então, por isso que tinha a barrinha que tem lá hoje, né? A barra era a barrinha. Então, ele viu uma grande oportunidade naquela época de estar explorando essa área que as pessoas iam à praia e não tinha o que comer. Logicamente que na Zona Sul já estava ocupado com algumas carrocinhas que eram de sorvete na época. E com isso, ele então ficava final de semana vendendo cachorro-quente aqui na Praia da Barra e durante a semana ele vendia churrasco grego na Rua da Carioca. Tá? E aí ele foi justamente querendo crescer nessa área, né? Ampliar, ter mais ponto. Né? E antigamente, só uma curiosidade, para você ter esse ponto dessa carrocinha, nessa época, você tinha que ofertar, aí saiu no diário oficial, dando 30 dias para ex-combatente de guerra, depois mais 30 dias para ex-presidiário, para que depois um cidadão comum poderia ter o direito de ter aquela licença anual para ter o seu ponto ali na praia. Então ele vinha aos poucos pedindo e cada vez mais construindo. Conquistando. Exatamente. E aí é onde ele conseguiu. E antigamente, a carrocinha, o trabalhador tinha que ficar do lado de fora. Porque era um comércio ambulante. Né? Durante muitos anos ficou sendo comércio ambulante. Como é que era o nome da carrocinha? Jones. Eu lembro. Jones. Quer dizer, eu lembro de fotos, mas eu tenho vivência. O achocolatado, o Sushinkal, né? Que dessa época. E aí ele foi evoluindo. Então, quando ele, já ali na década de 70, ele conseguiu fazer da carrocinha um trailer, que era aquele trailer de madeira, mas ainda com infraestrutura de lampião, você não tinha água e luz. Né? Era estrutura de totalmente lampião. Arcaico. E você não podia, nessa época, vender cerveja, bebida alcoólica nenhuma. Ele só foi conseguir liberar venda de cerveja em 1978 para 79, porque você ainda tinha ditadura militar. Sim. Tá? Então, e para ele ir para a Zona Sul, ele então adquiriu e comprou as empresas que tinham os depósitos, que tinham as licenças de carrocinha de picolé. E com isso ele fez a mudança de carrocinha de picolé para aqueles mini bares de fibra. E aí
Junto com ele veio a Genial e veio o Angudo Gomes. Fantástico. Que também tinham ali as carrocinhas. E aí ele conseguiu, ele tinha desde a Praia Vermelha até aqui na Barra. Chegou a ter 450 trailers e minibares. Caramba! Tá? Ele foi uma pessoa que trouxe para a praia o coco e o milho verde. Caramba, que legal! Nessa época. E aí teve uma história muito atípica por uma situação na época, que era a questão da trabalhador que estava explorando aqueles funcionários dele. E aí ele teve que mudar. Ele lançou, como ele nem sabia que tinha isso na época, mas ele lançou como fosse franchise. Só que ele não sabia que chamava franchise. E ele, ali naquela que foi em 1982, o que ele botou? Ele botou um anúncio falando assim: você quer ser dono do seu próprio nariz? Você quer ter um comércio na praia? E aí começou a atrair. Então as pessoas... ele tinha autorização, a licença ficava no nome dele. E ele fazia com que a pessoa, então, aportasse um valor e tinha o direito de explorar. Então tudo que ele vendia dele, e ele vendia... ele tinha um depósito de bebida, ele tinha a fábrica de cachorro-quente, ele tinha o coco, ele tinha o milho, então ele que vendia todo aquele mix, todo aquele cardápio. Ele chegou a ser o maior vendedor de Coca-Cola na década de 80, da América do Sul. Fantástico. Vendia 10 mil caixas de Coca-Cola a dia. Fantástico. E na época que você tinha que bater a caixa, era vasilhame, tinha que subir e descer. Então, isso você veio evoluindo, você veio... Até que chegou ali, e na década de 90, final de 80, década de 90, veio o projeto Rio Orla, que foi a grande urbanização da nossa orla, com calçadão, ciclovia, ainda mais na Barra, que as pessoas paravam o carro quase dentro da praia, né? Você não tinha nem... Era um passeio ver a Barra da Tijuca. Então você cresceu a ciclovia, que foi muito polêmico na época, todo mundo ficava contra, mas nasceu, então, com esse projeto Rio Orla, que pegou esses 34 quilômetros de praia, são 9 praias, 34 quilômetros de orla, nasceu esse projeto e veio junto os quiosques. E esses quiosques, então, deixou de ser trailers e minibares. Isso tudo quem fez foi a prefeitura. Perfeito. Entregou isso, e foi um concurso público, projeto do nosso amigo, arquiteto Sérgio Moreira Dias, né? E aí os trailers todos prontos, meu pai já tinha perdido as autorizações, porque são coisas precárias. E aí ele, então, já tinha ido fazer seu outro negócio. Quando a obra ficou toda pronta, e esses quiosques já estavam instalados, só que só estava a casca. E estava para terminar o governo, e aquilo, para poder ocupar, estava sendo ocupado com um morador de rua. Então você tinha um grande problema. E todos aqueles trailistas tinham saído da praia. Eram 450. Então, como ajustar isso? Então, aí chamaram o meu pai de volta para saber se ele tinha interesse em estar equipando e também selecionando. Como é que seria a seleção? Só tinha 309 quiosques. Como é que seria essa seleção? Então, ele foi chamado, então ele conseguiu, em um ano, equipar todos os quiosques com balcão frigorífico, com pedra de granito, pia, tudo isso, instalou tudo, e começou a selecionar para que pudesse funcionar todos esses quiosques. E aí, no fim de tudo, acabou tendo uma permissão de uso da prefeitura diretamente com cada quiosqueiro. Tá? E ele formou a Orla Rio Associados. Ele era uma associação onde ele estava representando os quiosqueiros junto às autoridades e às empresas parceiras. Até que, em 1998, o Luiz Paulo Conde ganha a prefeitura e ele faz 2 licitações internacionais. Essas 2 licitações ela foi de mobiliário urbano na cidade e de quiosques. Então, a de quiosque foi aí quando a gente, então, era técnica e preço. E a gente, então, na técnica, chamamos o arquiteto, o Índio da Costa, para desenvolver um projeto de tudo aquilo que a gente sentia falta nos quiosques, que já tinha
já tinha havido uma grande evolução, já tinha luz, já tinha água corrente, mas não tinha banheiro, não tinha lugar para você guardar a mercadoria. E a população e o turismo na nossa cidade cada vez crescendo mais. Graças a Deus. Então, e já estava precário, o tamanho do quiosque já estava precário, né? Então, como fazer isso? E aí, numa conversa da gente com o Índio da Costa, que era o nosso contratado, porque era técnica e preço, você só tinha as referências no próprio edital, tá? Você tinha que valia ponto, tinha pontuação. E com isso, então, a gente discutiu, mas como fazer banheiro para cima, né? Você sai, abre a porta e você dá para o mar. Como é que faz? Não, então vamos fazer aproveitar o subsolo. Uma obra muito mais ousada, muito mais cara. Sem dúvida. Muito mais custosa. Mas também te permite você ter uma sobrevida com a cidade evoluindo, com tudo crescendo, para você ter infraestrutura para você mudar. Sem dúvida, sem dúvida. E aí foi quando a gente lançou a questão do subsolo, onde você tem cozinha, depósito, toda banheiro, com vestiário, e em cima a cereja do bolo. É o quiosque, que sai ali o atendimento, e o grande salão, que é a área do deck. Olha, já essa introdução já é uma belíssima carta de apresentação do nosso entrevistado hoje. Tenho aqui a honra de trazer no programa o João Marcelo, que é o presidente da Orla Rio e que vem fazendo um trabalho fantástico. Eu não tenho dúvida que todos que nos assistem já passaram por algum quiosque na Orla, já vivenciaram essa experiência fantástica que o Rio proporciona na nossa Orla maravilhosa. João, são 309 quiosques. Vocês aqui agora podem acompanhar fotos belíssimas desses novos quiosques de restaurantes. Eu trato até como restaurante, né? Porque Sim. São locais badaladíssimos, charmosíssimos, para tudo que é gosto, né? Desde comidas nordestinas, italianas, botequim, tem para tudo que é gosto, para tudo que é preço. João, como é que é esse mix, né, de marcas, né, que vocês vêm trazendo e renovando para a Orla, dessas operações de restaurantes muito tradicionais que estão saindo ou deixando a rua e indo para a Orla? Como é que é esse trabalho? Então, esse trabalho é uma questão de uma grande curadoria, né? Então, a gente veio despertando e foi o nosso grande desafio. Primeiro, então, como eu já disse, a gente tendo a infraestrutura, que foi o primeiro passo, né? Com a infraestrutura, você ter cozinha, você ter banheiro, você ter espaço para atender bem o seu cliente, você tinha que ir para o próximo passo. Então a gente conseguiu, com a infraestrutura, virar estabelecimento comercial, porque a gente era um comércio ambulante. Perfeito. Então quando a gente virou estabelecimento comercial, a gente pode ser bar, restaurante, lanchonete. Perfeito. Então com isso, a gente deu um passo importante para ir para a parte de curadoria. Então você começa a ter o próprio interesse das operações e aqueles operadores antigos que não quiseram evoluir, a gente começou a chamar um por um e dar para ele a saída financeira. Ó, a cidade, a praia não pode ficar refém porque você não consegue evoluir o seu negócio. A qualidade, oferecer experiência. Você não consegue. Então, a gente precisa trazer a gente para cá. Então, a gente conseguia através de ali comprar o fundo de comércio dele, por mais que ele tenha um contrato comigo, e ali a gente então traz uma nova operação. E aí, o grande lance e a mudança que veio despertar o mercado foi quando a gente entrou em 2015 e 2016 inaugurou a Praia do Leblon. Porque Copacabana já estava toda pronta, Leme Copacabana, nós temos 64 quiosques lá, que são 32 bases. Você iniciamos lá atrás com o Bar Luiz, mas depois a gente veio evoluindo. Mas quando chegou no Leblon, que é onde o carioca mais vive, que o Copacabana é muito mais turístico, eu falo que é um bairro apartado dali, que ali é um mundo 24 horas, né, Copacabana, né? É a nossa Nova York. É a nossa Manhattan. Que tem... Tem tudo para tudo. Tem para tudo. Quando a gente vai para Leblon e Ipanema,
inaugura ali com o Fasano, inaugura ali com o quiosque Azul. Que é um né? sucesso. O Riba, que depois saiu que hoje tem o quiosque La Carioca, que se teria, que é muito charmoso. A gente começa a mostrar o potencial disso. Então, a gente começou a mudar também a questão de como que a gente comercializava também os quiosques. A gente começou a ter umas outras opções para atrair esses grandes chefes, essas grandes marcas, ou seja, franquia, ou seja, pessoas de fora, para que a gente pudesse levar experiências diversas. Então, São Conrado, por exemplo... Que é um novo point hoje. Que é um novo point, que é um bairro que estava muito sacrificado, seja pela questão da Niemeyer, que ficou interditada, seja a ciclovia, seja o que for, que é um bairro de passagem, o shopping mesmo, Fashion Mall, ele tem uma demanda querendo o serviço e não tinha. Então ali a gente começou ali com o Gávea Beach Club, que hoje já vão fazer 8 ou 9 anos que está ali, fazendo dentro daquele quiosque, conseguimos adaptar e botar um quiosque italiano. Veio o Kiki, e aí sim a gente começou a trazer outros, e aí sim ir alterando. Então você tinha a Baiana ali, que a gente hoje criou o Mané Praia, né, o Botequim Mané Praia, você tem o Bartô, aí o Voo Livre, o Carlinhos Niemeyer evoluiu o trabalho dele, aí veio o Soga, então você tem... Eu trouxe o Mirante Rocinha, que está lá dentro da Rocinha, o cara da comunidade trouxe ele para a praia. Sensacional. E agora vai abrir, dentro em breve, em frente ao Hotel Nacional, um quiosque que é do Hotel Nacional, só que vai ter uma pegada também social, esportiva social. Nós estamos mostrando isso à prefeitura, que somos Ola Rio, Carlos Burle, Pedro Barro e Hotel Nacional. Nós vamos oferecer uma questão ali com Sanca Sport Park. Então, que nós vamos estar justamente tentando abraçar toda a comunidade que frequenta ali. João, é impressionante cada vez mais o destino também dos cariocas para esses pontos de consumo, de entretenimento. Eu vejo muito DJs, drinks maravilhosos, comidinhas deliciosas, enfim, realmente virou um point. Até porque nós temos verão o ano inteiro, né? Não tem nada mais charmoso, mais simpático do que o nosso clima. Você está na beira da praia, degustando, vivenciando esse clima. Agora, são números muito interessantes, né? Quer dizer, são 309 quiosques. Até 2021, a Orla Rio investiu mais de 150 milhões na revitalização desses espaços, na infraestrutura, para que pudesse, de fato, oferecer a essas marcas estrutura. Em termos de emprego, você gera muito emprego, né? Sim, com certeza. Mas antes de falar sobre a questão sobre emprego, a questão do destino, lá em 2000, quando nós ganhamos a licitação, perfeito, a gente fez uma pesquisa, 6% da população, a gente perguntava, você vai para a praia fazer o quê? Só 6% tinha como destino os quiosques. O resto era só de passagem, era comércio de passagem. 2000. Há 22 anos atrás. Agora, a gente fez em 2020 uma nova pesquisa, há 20 anos atrás. Hoje eu estou com 67%. Uau, que fantástico. Então hoje, com certeza, a gente virou um local de destino. Não tenho dúvida. Tá? Então, e aí, sobre geração de emprego. Quando você sai de uma infraestrutura do antigo quiosque, modelo Rio Orla, que ainda tem na Praia de Ipanema, tem ali no Mirante e tal, que você tem 4, 5 empregados, quando você vai para uma estrutura grande, em média você tem 15. Mas tem operações como o clássico Ipanema, que acabou de abrir ali final de dezembro, e tem 80 funcionários. Caramba, para aquele quiosque funcionar, de domingo a domingo, dentro da carga horária. Então hoje você está falando ali, nos 309 quiosques, 205 empresas, operações. 205 empresas. Tá? E você tem ali em torno de 3.500 a 4.000 colaboradores diretos. Fora os indiretos. Fora os estão oferecendo produtos, produzindo para atender. Exatamente. Mas diretos, entre gerente, garçons, chefe de cozinha,
a ESG, tudo isso você tem entre 3.500. Lógico que você tem a sazonalidade, no verão vai mais e no inverno vai menos. Sem dúvida. João, um dado importante também é o número de frequência de público, né? Quer dizer, que número é esse por semana, por mês, que circula pelos quiosques da Orla Rio? Então, a Orla do Rio, né, a praia, consegue atrair durante a semana 450 mil visitas. Durante a semana, durante 450 a semana, por dia. Por dia? E final de semana, 2 milhões de visitas por dia. No final de semana, 2 milhões de pessoas circulam, passam pelos quiosques. Por dia. Então, a visita, quando a gente fala, a mesma pessoa pode ir de manhã correr, sim, ou pegar onda, e voltar à noite para ir tomar um chopp. É visita. Sensacional. Então, o volume realmente é muito grande. E é o nosso local, né? É um local... Não tem lugar no mundo. É onde todo mundo fica ali igual. A única coisa que você vai diferenciar que a praia é feita por tribos, né? Então você se identifica e você vai... Acabou de sair, né? Ontem a reportagem que Leme de Noronha, né? Que estão ali agora, o Carioca redescobrindo a praia do Leme, que elegeu esse verão a praia dele. Então o Leme aí voltando a ter uma nova vida, um novo protagonismo nisso. Né? É realmente um sucesso esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo há 58 anos e hoje eu posso garantir a todos que é um case de sucesso. As operações confirmam isso e, fundamentalmente, as marcas de consumo querem estar nesse ambiente. Como é que é isso, João? As marcas estão te procurando, estão aumentando as suas ativações na Orla, até porque todo mundo quer estar no verão do Rio de Janeiro. E você está na vitrine, né? Como é que as marcas desenvolvem ações promocionais de marketing nos quiosques e na Orla do Rio de Janeiro? A gente tem passado agora a pandemia, graças a Deus, a gente conseguiu chamar bastante a atenção dessas empresas, né? A gente já tem alguns parceiros que já estão há décadas com a gente. É bom citar. Como a Ambev, Souza Cruz, você tem a Miller, que é a 51, você tem a Atim, que já está com a gente há 7 anos. São exclusivas. Exclusivas e já estão ativando a praia, porque eles têm a praia como um local que é principal para ele poder não só vender a sua marca, mas é para ele se posicionar com o seu cliente. Se relacionar. Né? Porque a gente tem o potencial, a praia do Rio de Janeiro tem o potencial de criar moda e tendências, né? E como já criou, né? E como já criou, né? Como já criou. Muitas, né? Né? Então, quando você tem a questão de moda e tendência, às vezes não é nem volume, é você estar presente e é onde você tem a grande oportunidade do consumidor estar na sua hora de lazer. Ele não está correndo. Está com a cabeça tranquila. Então você está com a cabeça tranquila. Então você consegue fazer ativações. Agora a gente está despertando o interesse dessas empresas de destilados. A gente acabou de fazer, nesse verão, o lançamento do nosso programa Vai da Praia. Eu sei. Foram 104 ações que a gente fez, ações esportivas, cultural, sunset, gastronomia, em toda a Orla, de uma forma harmônica, orgânica e para todos os públicos. O que é isso? O que foi esse programa? Então, esse programa a gente gerou não só conteúdo, mas como ações todo final de semana, em vários quiosques ao mesmo tempo. Então, de manhã você tinha ações esportivas, desde a aula de surf, clínica de surf, clínica de yoga, clínica de beach tênis, de futevôlei. Então, você tinha diversas ações para públicos de 100, de 50, de 200 pessoas, que poderia estar acontecendo ao mesmo tempo lá no Leme e lá no Pontal. Tá? Então, você tinha as ações. Aí, passado o período da manhã, você pegava o período do Sunset, que você oferecia um show ou música com DJ, onde ali você tinha drinks para você ver o pôr do sol e você tá ali ativando especificamente. Então, nesse grande evento, a Diageo, com a Smirnoff, com o Gordon, ela veio para poder estar fazendo essa
essa ativação com esse público específico. Isso tudo virou um conteúdo numa plataforma, tanto no TikTok quanto no YouTube, onde a gente teve, inclusive até o Ivo Meirelles fez pra gente e compôs a música Vai da Praia. Que fantástico. Então isso foi muito legal. Como o iFood, que é o nosso parceiro, chamou o Claude Troagô e fez uma websérie nos quiosques onde ela tem a marca e elas patrocinam, do Claude, o Batista, ir no quiosque e verificar qual o carro-chefe dele, o prato, experimentar aquele prato daquele quiosque, e ele dava o toque depois e falava o toque do chefe. Isso virou uma grande websérie e foi divulgado no próprio YouTube. Então foi a forma que o iFood trouxe um grande chefe, um ícone no nosso país e fez isso. Eu fico muito feliz porque isso é fruto de trabalho, é fruto de visão e fruto de acreditar que o nosso negócio, fundamentalmente o turismo, né, e a nossa essência carioca, é um belíssimo produto e está aí, mais do que renomado, o sucesso da Orla Rio com seus quiosques, onde as marcas hoje... Eu nem falo mais agora do consumidor em si, que já é um sucesso, mas as marcas procurando cada vez mais, querendo ativar, querendo estar presente nesses ambientes que reúnem, no final de semana, 2 milhões de pessoas. Enfim, poucos lugares no mundo reúnem tantas pessoas no final de semana. Então isso é uma característica, uma virtude também do Rio de Janeiro. João, você sabe que a gente milita e quer cada vez mais potencializar o turismo do Rio de Janeiro, porque a gente acredita que esse é o nosso negócio, né? Não há negócio mais emblemático financeiramente, economicamente, midiaticamente, para todos, que é o nosso turismo. Como é que a Orla Rio vem se preparando cada vez mais para atender o turista? Bom, a principal coisa é a gente estar oferecendo, melhorando a qualidade na ponta e oferecendo experiência. Isso é fundamental, tá? Então, e aí sim, você vem se preparando com a questão sobre a curadoria e renovando as operações que já estão ruins ou que estão andando de lado. Então, você tem que estar fazendo, como a gente faz isso na Orla, dentro de um shopping eles fazem também isso tudo. Então, isso é fundamental, né? E aí sim você tentar trazer o que você tem no mercado sobre tecnologia e inovação e tentar trazer também para a praia para poder trazer mais serviço, né? E facilitar para os operadores, agilizar isso tudo. Então, a gente, exemplo, criamos o concurso Prêmio Sabores da Orla. Eu ia te perguntar isso. Né? O Prêmio Sabores da Orla foi justamente, a gente está indo para a quinta edição, né? E nessa quinta edição nós vamos ter um grande diferencial que a gente acabou de fechar na sexta-feira. Pode falar? Posso falar. Em primeira mão. Pô, tá vendo? Tô com prestígio, hein? Então, nós fechamos com uma grande companhia que trabalha o turismo, onde ela está totalmente verticalizada. Nós vamos vender o pacote do Prêmio Sabor da Orla, que vai ser no mês de julho inteiro, são 30 dias, um pacote de turismo ao turista, né? Para que ele possa fazer esse circuito. Então, ele já compra, a van já pega ele, já ganha a sua camisa, ele já vai nos quiosques. No último Prêmio Sabor da Orla foram 103 quiosques que participaram. Tá? Esse ano eu acredito que nós vamos chegar a 150. Então vamos supor que o pacote vai estar incluindo 20 quiosques nesse circuito. Ele vai ter a oportunidade de estar indo do Pontal até o Leme, podendo parar e comendo comidas ou senão petiscos diversos. Tá? E então você já vende com toda a infraestrutura. Você pega aquele grupo, faz todo o tour turístico, podendo parar em cada um deles, e aonde você então vai estar oferecendo ao turista isso. Porque o Prêmio Sabor da Orla, quando a gente criou, foi para despertar o circuito que hoje a gente tem a comida de boteco, você tem o Rio Gastronomia, e a Orla, como ela vem se desenvolvendo na questão gastronômica,
por que não ter o circuito gastronômico na orla marítima, nesses 34 quilômetros de orla? Então a gente lançou isso. Então, ele estava muito voltado aos cariocas, ao usuário que estão lá na praia. Agora a gente estamos fazendo esse pacote para o turista, porque o turista às vezes não lê a mídia local, não lê nada, então como é que a gente fala com ele? Então no hotel, a gente já está chegando e já vende isso tudo. Então isso vai ser voltado para eles. E aí a gente acredita que o Prêmio Sabor da Orla nós vamos separar em 2 categorias. Em junho. Julho. No mês de férias, Perfeito. né? Então, a gente vai separar em 2 categorias, categoria petisco e categoria pratos, tá? Vamos limitar o valor, né, para ser uma coisa bem democrática, para que as pessoas possam estar lá. E vamos ter, como teve no ano passado, o campeonato de drinks, que é do melhor drink também, né? Então, é um grande oferecimento que a gente consegue dar para ele estar num local único, ímpar, que é agradabilíssimo, com uma gastronomia que vai estar maravilhosa na beira da praia, para que ele possa desfrutar o Rio de Janeiro, né? Sem dúvida. E dias de inverno que são dias lindíssimos, né, no Rio de Janeiro, que não tem inverno, né? Quer dizer, são dias amenos, temperatura bem amena, mas dias com um pôr do sol lindo, enfim. No Rio de Janeiro é verão o ano inteiro. João, é claro que vocês têm um trabalho também muito importante com a questão do lixo zero, né? Quer dizer, isso, as operações desses 309 quiosques, evidentemente, proporcionam uma quantidade absurda de lixo. E vocês têm um trabalho chamado Recicla Orla, que é um trabalho muito interessante, que vem cuidando dos resíduos. Fala um pouquinho desse trabalho para todos nós, por favor. A gente estamos num local muito emblemático, que é a Praia do Rio de Janeiro. É o nosso local, né? Que é o nosso local, é do carioca. É verdade. Então o carioca se sente dono daquilo. E é um local muito sensível. Então, e eu já vinha falando com todos os operadores de quiosque que a gente precisava cuidar mais daquilo. A gente tem que não pensar somente no nosso negócio quiosque, e sim nesse universo praia. Porque se a gente quer se manter ali, se a gente precisa ter um ambiente melhor. Sem dúvida. Então a gente tem que cuidar daquele ambiente. Então em 2019 a gente lançou esse programa testando só no Leblon, o programa Recicla Orla. Esse Recicla Orla, eles são ponto de entrega voluntária nos quiosques, onde qualquer pessoa, não basta ser o próprio resíduo que o quiosque gera. Sim, mas que... Seja o barraqueiro, seja o ambulante, seja o de praia, ou seja o morador que está indo à praia e ele quer destinar. Perfeito. O seu resíduo está em casa, ele vai destinar ali. Caramba. Então, da forma que ele destina, eu pego aquele resíduo e faço o tratamento de forma correta. Tá? E aí, a gente testou na Praia do Leblon, que só tem 7 quiosques, a menor praia que nós temos, com menos quiosques, então para a gente poder controlar, porque questões daquele PEV, né? A questão de você educar e também conscientizar as pessoas, porque não pode misturar lixo orgânico naquele PEV. Então você tem uma curva de aprendizado, né? Você estava começando. E aí veio a pandemia. A pandemia teve que fazer a gente parar tudo isso. A gente, ao mesmo tempo, despertou para todos nós que a natureza ela respondeu muito rápido quando deu um boom, que deu uma parada, o que mostrou isso para todo mundo. E as pessoas também, em casa, tiveram noção da quantidade de resíduo que ela gera. Impressionante. Então isso, por um lado, foi muito positivo. Então isso aflorou em todos nós, né? A questão social e a questão ambiental. Então, a questão ambiental, então eu pude voltar com a Recicla Orla, que hoje a gente está, e também verticalizei. Então, o que eu fiz? Eu ampliei para toda a Zona Sul. Agora a meta em 2022 é chegar no Pontal. São quantas toneladas? A gente já tirou da agora de... No verãozão? No verão, a gente tirou 700 toneladas. É muito lixo. Só na Zona Sul. É muito lixo. E o que a gente conseguiu retirar, tá? O que nós conseguimos retirar. E aí a gente tem
a questão gráfica disso, né? O que é mais vidro, o que é mais papelão, o que é mais plástico. Alumínio não fica, né? Porque hoje os catadores realmente recolhem, fica muito pouco. Mas a gente tem e a gente vem junto com essa questão de tratamento desse resíduo, a gente vem com a questão também educacional. Então, a gente vem fazendo mutirões, a gente vem fizemos uma parceria com a universidade, o FRJ, com os estudantes que vêm para a praia aos finais de semana e feriado para poder também ajudar a convencer e orientar os barraqueiros da areia, os próprios operadores, os funcionários dos operadores, a população, como é importante ele descartar aquele resíduo de forma correta. Então a gente tem esse trabalho também de educacional. conscientização, de fato. Então nós que junto, nós fazemos essa retirada, não é mais a Colurbe, desse resíduo, a gente leva para o nosso galpão, lá a gente separa tudo isso. Que fantástico. E a gente já destina para o local correto. Agora a gente está para implementar em 2022 a questão social. O que é a questão social para os catadores? Existem milhares de catadores na orla, que alguns deles, às vezes, depois de passar o dia recolhendo, ele ainda tem que ir lá para a Central do Brasil para vender aquele resíduo, quando ele não pega um cara que é o atravessador ali, que fica parado ali na rua, só que paga muito menos o peso do quilo do que ele poderia conseguir, com o seu trabalho, arrecadar. Então, a gente agora, nós vamos fazer, nos postos de salvamento, pesagem. Que também vocês administram. Que nós também administramos. Então, nós vamos fazer uma pesagem. Então, ele está ali na praia, ele não vai andar nada, ele já vai pesar. Já deixa ali, já pesa. Ele vai pesar, ele vai ter a tabela, que a tabela flutua conforme, porque isso é dolarizado, o peso do papel, do plástico, isso tudo, então tem uma variação, mas ele vai levar o máximo, porque da gente já vai direto para as indústrias, então ele não vai ter mais atravessador. Então eu consigo aumentar, eu acho, a gente está achando entre 15% e 20% do que ele hoje arrecada. Caramba. Para o bolso dele. Além disso, eu faço com que ele possa, que a gente está trazendo uma parceria com o banco, para que ele já tenha um cadastro no banco e ele já receba aquele valor no seu cartão de débito. Então eu boto ele também dentro da própria instituição financeira. Sensacional. Então eu cuido dessa questão social também. Sensacional. Isso se chama profissionalização. É um trabalho que vocês vêm desenvolvendo, olhando esse negócio como um todo, né? Quer dizer, não só a parte da ponta, da operação, mas também na área social, na área sustentável. Eu tenho visto e estudei um pouco o trabalho com a energia, né? Que vocês têm feito, né? de energia solar, né? Fala um pouquinho também sobre isso para nós. A gente está nesse programa e tem que virar DNA nosso, da nossa empresa, dos nossos operadores que estão ESG, né? Então o ESG ele abrange diversos desafios, né? Um deles foi essa questão que eu acabei de explicar, reciclar a orla. O outro veio a questão da gente ter no Brasil o primeiro quiosque certificado com lixo zero. E para certificar lixo zero, 95% do seu resíduo tem que ser destinado de forma correta, inclusive orgânico. Só 5% pode ir de uma forma tradicional. Okay. Então hoje a gente tem o primeiro quiosque no Leblon, certificado lixo zero, que eu tive o prazer da família Schumann, que teve, querendo ir lá conhecer, eu recepcionei, porque eles queriam conhecer. Qual é o quiosque? Esse quiosque. La Carioca. La Carioca. Na praia então, do olha Leblon. que interessante. Nós temos mais 10 quiosques que estão tentando virar quiosques listados. Eles estão em processo. Nós tivemos a primeira convenção, o primeiro evento, Lixo Zero, foi a nossa convenção do ano passado, em outubro do ano passado. Que são grandes acontecimentos que vocês fazem. Que a gente faz anualmente. E agora a gente está já na reta final com a nossa operação
tanto sede quanto operação de manutenção dos quiosques, que gera bastante resíduo, para ser lixo zero. Então, nós estamos também, tudo que é de manutenção, que a gente faz, de elétrica, marcenaria, vidraçaria, pintura, tudo está sendo também tratado para ser destinado de forma correta. E aí agora, nós vamos fazer na segunda-feira, eu vou ter uma reunião anual com os operadores, que eu faço a convenção no final do ano e agora em março eu faço uma reunião de planejamento anual que acaba a grande temporada, vem a baixa temporada para a gente ajustar algumas coisas e também contar as novidades para ele. E nesse dia nós vamos lançar, a gente fez uma parceria com uma fazenda solar, aonde eu vou estar ligando todos os quiosques nessa fazenda solar, que vai ser lá em Vassouras. Fantástico. E aí, e eles não têm que ficar preso por nenhuma fidelidade. Se qualquer um que quiser sair, com 60 dias ele sai. Não vai ficar preso, tem que ficar 24 meses, não. Eles vão estar podendo conseguir uma capacidade para todos eles de energia. Isso é uma economia absurda, né? É uma economia, só que é uma economia que eu vou garantir um mínimo de percentual para ele. Ele não vai ter uma variação entre bandeira vermelha, bandeira verde, só que ele vai ter um mínimo garantido, que ele já vai estar trazendo a economia no bolso, mas fora a questão ambiental. Sem dúvida, limpa. Né? Limpa disso tudo. Então nós vamos fazer esse lançamento agora, dia 28, nessa nossa reunião. Muitas novidades, realmente a gente fica muito feliz em ver uma estrutura dessa na praia, né, altamente profissional e que vem crescendo, vem desenvolvendo, vem evoluindo de uma forma muito competente. João, você bem sabe que a gente cada vez mais potencializa e faz com que o nosso turismo evolua. Como é que você tem visto esses movimentos? Quer dizer, o que você acredita que falte para esse segmento ainda mais decolar no Rio de Janeiro? Você que está aí na vitrine do Rio de Janeiro, que são as praias belíssimas. Como é que está o nosso turismo? O nosso turismo, eu vejo que vem melhorando e vem virando pauta cada vez mais, tá? Logicamente que a gente tem algumas associações, o próprio Apresenta Rio, Perfeito. Que eu faço parte dele, que conseguiu reunir vários empresários dessa grande indústria de turismo, né? Do entretenimento. Entretenimento, do turismo, né? Que a gente conseguiu começar a defender pautas importantes. Começou a se discutir, né? Seja municipais, seja federais, seja estadual. Então, acho que isso já foi um avanço muito grande para a gente. E essa questão dessa indústria, da nossa indústria, que hoje é extremamente importante e que traz, realmente movimenta financeiramente toda a nossa cidade. Você vê aí Rock in Rio, quanto as pessoas ficam esperando a cada 2 anos vir na Rock in Rio, que consegue movimentar e todo mundo ganha. É impressionante. A capacidade que isso gera, né? Desde o taxista, do restaurante, do quiosque, do shopping, tudo tem geração de impostos. Exatamente. Então, o que eu acho que falta, às vezes, é um grande entendimento entre os governos. Entre os governos. Por quê? O Rio de Janeiro não precisa muito, não. Se a gente tiver ordenamento público e segurança pública... Vai. E vai com tudo. Ele vai com tudo porque as pessoas que já estão nessa própria indústria, os grandes empresários, eles são muito bons. Muito competentes. São muito competentes. Então, basta fazer o que o governo, seja municipal, tem que fazer, que é ordenamento e segurança pública. E isso é um grande diferencial, porque hoje a cidade de Janeiro, depois da Copa do Mundo e Olimpíada, a gente tem os melhores hotéis. Não tenho dúvida. A gente tem capacidade de quarto muito grande, né? Os melhores hotéis, as melhores praias, os melhores restaurantes, o melhor povo em termos de alegria, os melhores quiosques da orla, do mundo. Os grandes equipamentos, esportivos, culturais, turísticos, enfim. Só falta marketing.
A gente precisa cada vez mais, e eu bato muito isso. Não adianta a gente ter um belíssimo produto sem marketing. Coca-Cola é Coca-Cola porque faz há anos um marketing excepcional todos os dias. A Orla Rio é a Orla Rio porque faz um trabalho, além de competente na sua operação, sabe fazer marketing, sabe trazer grandes operações, sabe trazer marcas que vão agregar nesse negócio e hoje é um sucesso. João, esse programa, como eu disse no início, no nosso papo backstage, é um programa também muito dedicado à garotada que está aí começando, ou já nas faculdades, na área de comunicação, de turismo, de marketing, enfim. Você e a sua família são extremamente empreendedores, visionários, mas fundamentalmente trabalhadores demais. Eu te conheço há um bom tempo, eu sei da tua capacidade de trabalho diária. Você é alucinadamente trabalhador, gosta do que faz, sabe fazer e tem prazer em realizar. Qual é a mensagem ou algumas dicas que você deixa para esse jovem que nos assiste e assiste muito, para que valorize o seu sonho e conquiste cada vez mais as suas metas, começando agora essa carreira profissional? A mensagem que eu deixo é que, primeiro, descubra o seu propósito. Corra atrás do teu sonho, porque todo sonho, se você correr atrás, se você se dedicar, não é fácil não, tá? Tem que ter horas e horas de trabalho e dedicação, porque não cai do céu não. Mas se você se dedicar, você vai conseguir realizar o seu sonho. Se você não conseguir acreditar em você mesmo, ninguém vai acreditar em você, tá? Então, oportunidade, às vezes passam na nossa porta e a gente não consegue ver. Tem que parar de tentar olhar para os outros, para o umbigo do outro, ou se lamentar, e sim correr atrás e fazer aquilo que você acredita, com o seu propósito. Tendo isso, eu acho que já é um meio caminho andado nisso aí. O Brasil tem grandes oportunidades, é um país de grandes oportunidades. Sem dúvida, e comprovadamente, mesmo com as dificuldades que a gente se depara no dia a dia, possuem, né, e a gente vem trazendo aqui, grandes empresários, grandes empreendedores, grandes incentivadores do nosso negócio, que é o Rio de Janeiro, que é o turismo, que é o entretenimento, que são o que o mundo sabe fazer e decola na área de entretenimento, e o Rio cada vez mais vem evoluindo. João, palavras finais, eu queria deixar aí alguns minutos a mais, estamos completando 50 minutos de programa, maravilhoso, programa bom, aquele que passa rápido, né? Isso prova da tua maneira de se posicionar aqui, de demonstrar toda a sua característica profissional. Últimas palavras, o que você tem a deixar aqui para o amante da comunicação, de marketing, do turismo, você que é um grande profissional da área? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar aqui que nós, como empresários, ainda mais no Rio de Janeiro, nós temos que amar e gostar do que a gente faz. Mas temos que, além de tudo, nós não conseguimos fazer nada sozinho. E a pandemia veio mostrar claramente isso. E eu tenho orgulho que na pandemia apenas 3 quiosques dos 309 fecharam. Sensacional. Porque nós tivemos liderança, mas a gente teve diálogo e união. Perfeito. Com todos os operadores. E ali é que eu falo, juntos somos mais fortes. E essa questão, então se você conseguir estar dialogando, porque a nossa concessão é uma concessão de você administrar quiosques. Mas o que nós estamos administrando é gente. Sem dúvida. E aí sim é o maior desafio. Porque você administra gente com a maior diversidade possível, né? Sem dúvida. Você tem, desde a Fernanda, que começou na praia em 1958, a mãe dela, que é a dona Augusta, que é ali no Quebra-Mar, ao Fermon, que está ali operando o quiosque, que é o grupo Accor, mundialmente, que tem um grupo francês. Então você tem uma grande diversidade. Então, o que eu quero deixar é, acredite em você, acredite no seu negócio. Nós temos o Rio de Janeiro é de grandes oportunidades, ele é lindo, ele não precisa muito não para você fazer um pouco a mais. E a gente também tomou decisão, estou te contando aqui, nós estamos expandindo isso para a Orla Brasil,
Estamos olhando já outros mercados, outras praias, outras cidades, para que a gente possa ampliar e crescer com esse negócio que a gente aprendeu a fazer aqui no Rio de Janeiro. Por que não levar isso para outras praias? E não tenho dúvida que será sucesso. E é muito bom, João, lhe ouvir, porque você falou que além de administrar pessoas, vocês administram o nosso DNA, a nossa vitrine, que é a praia, né? E com muito cuidado, com muito carinho, com muito profissionalismo da sua equipe, vem cada vez mais, e é nítido isso, a gente passa, vivencia o quanto esses quiosques, e hoje eu chamo de restaurantes, vem evoluindo, vem melhorando, vem cada vez mais se atualizando ao mundo moderno para que ofereça melhores condições, não só de trabalho, como também de serviço ao público, ao turista, na gastronomia e tudo aquilo que ele está aí para oferecer. João, quero te agradecer. Eu sabia que seria um papo maravilhoso, porque você tem muito o que contar. Para nós é um grande privilégio ter uma empresa como a Orla Rio tratando da Orla do Rio de Janeiro e fazendo com que a gente seja muito bem visto para quem nos visite e, fundamentalmente, para quem está aqui, né? Quer dizer, é muito prazeroso ter profissionais cuidando do nosso Rio com muito carinho. Então, leve aqui um abraço a toda a sua equipe, que eu admiro muito, ao seu pai e a todos que fazem um trabalho brilhante. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Esses 50 minutos que voaram, pareceu 5. Passa rápido. E como habitualmente, eu quero te presentear com o meu livro, Evoluir é a Sua Marca, que aqui eu conto um pouco da história desses 30 anos na área de marketing, de eventos. São mais de 1.500 realizações, mas fundamentalmente aqui a gente fala um pouquinho sobre evolução profissional e na construção da sua marca. E você é uma marca profissional, então eu queria aqui deixar aqui uma pequena lembrança. Você que ainda não tem o livro, só chegar lá no Instagram, marceloalves.rio. Corra que está acabando, graças a Deus. João, muito obrigado. Mais e mais sucesso para todos vocês e leve cada vez mais o Rio de Janeiro. Uma orla cada vez melhor. Isso aí, uma orla cada vez melhor e sempre em evolução. Meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse programa maravilhoso com o João Barreto, João Marcelo Barreto, presidente da Orla Rio, e que vem fazendo um trabalho exemplar na nossa vitrine maior, que são as praias do Rio de Janeiro. Um forte abraço a todos vocês. Tchau.